Então, em princípio, era ou estava. Ó, agora, o detalhe está aqui, ó. Na ação verbal. Era ou estava. Se era ou estava, ele estava. Ou ele era. Ok, vamos chegar lá. No princípio estava ou era o verbo. Ok. Então, em princípio era o verbo. Aqui nós temos o que? Aqui nós temos um sujeito. Ok. E aqui nós temos o que, ó? Cadê? Aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o que? O objeto tipo indireto. Aqui é o objeto direto. Porque nós temos essa terminação aqui, ó. Aqui é o artigo do caso acusativo e aqui é a terminação do substantivo no acusativo. Tom, teon. Vamos lá. No ou em princípio era o verbo. Aí o que nós temos aqui, ó? O e, que é uma conjunção. E, novamente, o sujeito estava com quem? Com quem? Estava? Aí agora entra. Se ele era, e ele era e ele? Estava. Ele era e ele? Estava. Estava com quem? Com Deus. Preste bem atenção. Se ele era ou ele estava com alguém, esse mesmo que era ou estava não pode ser esse alguém. Aí é onde marca o... Justamente. Aí que entra aqui, ó. Ele estava com Deus e... Aqui, ó. E... Ó o que ele muda agora. E Deus era o verbo. Você está vendo a mudança que o escritor fez aqui agora? O que o escritor fez? Preste bem atenção, sujeito. Senhores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Gente, aqui em grego. O que nós temos aqui? Sim? Sim. Não. Isso, que é o caso nominativo. Nós temos o sujeito aqui, ok? Beleza. Essa terminação aqui é do quê? Essa terminação aí É a mesma dessa aqui. Ele está dizendo que o Teos aqui é o quê também? Sujeito. Só tem um problema. Por que aqui não pode ser sujeito? Por quê? é engraçado. Por quê? O que está faltando aqui? Aqui está faltando o quê? Vamos lá? sim, no... Vamos aqui agora. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Sujeito. Não, sim. Nós temos aí um Artigo. O que nós temos aqui? Ok. Que está regendo isso aqui. O que nós temos aqui? Para quem? Para quem? Se aqui eu tenho artigo para esse logos, aqui eu tenho artigo para esse logos, aqui eu tenho artigo para esse Deus, aqui eu tenho artigo para esse logo, o que está faltando aqui? Isso é regra de sintaxe. Vamos colocar aqui do lado para ficar melhor o negócio agora? A análise sintática. Vamos ver a análise sintática como vai sair aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar primeiro preposição. Segundo, vamos colocar substantivos. Terceiro, vamos colocar artigos. Quarto, vamos colocar verbos. Preposição, substantivo, artigos, verbos. E por último, vamos colocar conjunção. Pronto. Sintaticamente, quantas preposições eu tenho nessa oração? Vamos contar? Uma, duas. Apenas duas preposições. Seria o em. Em e o prós. Duas. Quantos substantivos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 substantivos. Quantos artigos nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 artigos. Quantos verbos nós temos? 1, 2, 3. 3 verbos. Conjunção nós temos 1, 2. Não é isso? 2, ok. Ok? Então, sintaticamente, está em ordem as duas preposições.
Ok? Até aqui tudo bem, senhores? Estão entendendo o raciocínio? Tanto a primeira preposição quanto a segunda preposição estão na mesma regra lexical. Estão antecedendo o substantivo. Isso. Arque. E a segunda preposição está antecedendo tom. Teon, que é o substantivo. Até aqui tudo bem? Fechou. Beleza. Então, vimos que lexicalmente as preposições estão de forma correta. Beleza. Então, esquecemos as preposições. Vamos agora para os substantivos. Nós temos 6 substantivos. O primeiro substantivo está sendo antecedido por um verbo. Então, o primeiro substantivo, vou colocar o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. O primeiro substantivo antecede o verbo. O segundo substantivo é esse. Ele antecede um verbo? Não. Ele está à frente do verbo. Então, o segundo está frente verbo. Beleza. O terceiro verbo, o que ele antecede? O substantivo, o terceiro substantivo vamos lá. Então, o terceiro antecede. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, vamos lá. O quarto substantivo, ele está após o quê? Uma preposição. Aqui já mudou. Ó, o primeiro antecede o verbo, o segundo frente verbo. O terceiro antecede o verbo e o quarto está à frente. Mudou? Mudou não? Mudou. Vamos lá. O quinto substantivo, que é aqui, ó, teos. Ele aqui, ó, ele está o quinto antecede. E o sexto substantivo, ele está após. Onde que nós estamos tendo um problema aqui? Diante do substantivo. Onde está o problema lexicalmente? Aqui, ó. À frente da preposição, marca aí. Aqui, ó. Preposição. Ou seja, para que eu tenha a mesma construção lexical, era necessário que eu tivesse o que aqui, ó? Aqui, ó. O que eu teria que ter aqui? Não. Aqui, gente. Aqui, gente. Preposição também. Para dar a coadunação lexical. Isso é análise lexical. Ou alguns falam análise sintática. Ok? Beleza, agora vamos para os artigos. Quantos artigos nós temos? 4. 1, 2, 3. Vamos lá. Quantos artigos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá. O primeiro artigo está no caso nominativo. O segundo artigo está no caso nominativo. O terceiro artigo está no caso acusativo. O quarto artigo está no caso nominativo. Quantos nominativos, quantos acusativos nós temos? 3 nominativos e 1 acusativo. O que nós temos aqui? Nós temos 4 artigos, não é isso? Se é 4 artigos, o que nós teríamos que ter aqui? 2 no nominativo e 2 nos acusativos. Também um apenas acusativo. Eu poderia fazer esse aqui o quê? Colocar isso aqui no quê? Poderia colocar no acusativo. Por quê? Porque o único que está antecedendo o acusativo qual é? Deus. E isso aqui o que é? Deus. Estou colocando dentro de uma análise sintática. Belezinha? Poderia. Porque é a construção que eu faço. Esqueci o nome disso daqui que eu estou fazendo. Tem um nome técnico dessa análise aqui. Agora são os verbos. Os verbos agora. Nós temos 3 verbos. Tá. O primeiro verbo, en. Era ou estava, era ou estava, era ou estava. O primeiro verbo está após um substantivo. O primeiro está antes e após um substantivo. O segundo verbo, ele está antes ao substantivo e após ele tem uma preposição. E o último verbo, o que ele antecede? Aqui, ó. Antecede um substantivo e após ele tem outro substantivo. Onde está o problema? Se eu tenho só 3, o problema está
aqui de novo. Tudo está caindo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Conjunção nós temos duas. Primeira, segunda. A primeira conjunção antecede o substantivo e após ela tem um substantivo. Isso aconteceu com os verbos. Com os 3 verbos estava acontecendo isso. Ok? Dentro da conjunção, então, antes e após substantivo. A segunda conjunção, nós temos antes e após. Olha o que vai acontecer agora. Antes e após o que? Substantivo. Calma, tem um detalhe interessante aí. No primeiro caso, o substantivo antes e após, ele está em qual caso? Nominativo, nominativo. Quer ver agora? Nominativo e nominativo. No segundo caso da conjunção, o que está antecedendo? Acusativo e nominativo, senhores. É acusativo. Entenderam agora o raciocínio? Isso é análise sintática.